Meus caros irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrá-los que nesse domingo próximo, dia 6, às 9h30, nós teremos a profissão de fé lá em Congonhas. Eu peço a você que esteja orando por esse trabalho, orando pelos irmãos que vão passar pela profissão de fé. É um momento muito bom para a igreja, um momento gostoso de testemunhos. Mas para quem vai passar, às vezes há uma certa apreensão. Então, eu peço a você que ore pelos nossos irmãos. São 6 pessoas que vão passar pela profissão de fé. E no domingo, dia 13, nós teremos lá os batismos às 19 horas, ok? Eu quero ler com você nesta noite, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Vamos orar. Bondoso Deus, Pai de misericórdias, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome nessa noite, Pai. Reconhecemos a Tua pessoa como nosso Deus, nosso Criador, Deus Todo-Poderoso. Também nos achegamos a Ti como filhos, pois o Senhor nos alcançou com a Tua graça maravilhosa e nos fez filhos por adoção. E nos reportamos ao Senhor como nosso Pai bondoso, a quem nós expressamos a nossa gratidão por nos dar tão grande salvação. Obrigado, Deus, por Tua longanimidade. Obrigado, Deus, por Tuas misericórdias que nos alcançam todos os dias. Obrigado, Pai, pela Tua benignidade que dura para sempre. Nós Te louvamos, Senhor Deus, Te agradecemos pelos Teus atributos que nos abençoam, que nos alcançam com graça. Pedimos, ó Deus, uns pelos outros. Te suplicamos por nossas famílias, que o Senhor as preserve, que o Senhor as guarde, que o Senhor faça o nosso coração transbordar de paz pela crescente confiança, ó Deus, de que o Senhor ampara os seus. Mas dá-nos entendimento claro de como acontece, Senhor Deus, esse Teu amparo. Nós sabemos que estamos sujeitos às tribulações. E quando Te pedimos o Teu amparo, ó Deus, é que o Teu Espírito prevaleça dentro de nós, a fim de que saibamos encarar bem as tribulações na Tua companhia. É de que saibamos enfrentar bem as tribulações, firmados na esperança que temos no Senhor, firmado na esperança que temos no Teu reino. Abençoa-nos assim, Pai. É a nossa oração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.
criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu, para o céu, para o céu louvor. Eu quero convidar você nessa noite para ler comigo o capítulo 11 do livro de Romanos. Nós estamos estudando nas últimas quartas-feiras os capítulos 9, 10 e 11. São textos difíceis de serem compreendidos, são textos que falam do povo de Israel. Paulo está explicando aos seus leitores gentios como se daria a inserção dos judeus no plano de salvação, uma vez que eles rejeitaram a pessoa de Cristo, uma vez que havia uma incredulidade majoritária na pessoa de Cristo por parte dos judeus. E aqui no capítulo 11, ele então conclui a sua exposição, o seu ensino de como os judeus haveriam de ser inseridos no plano de salvação. Eu quero ler então algumas partes, vamos ler por partes esse texto. Nós vamos ler primeiramente do verso 1 até o verso 10 e depois consecutivamente. Paulo diz assim: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão escolheu. Ou não sabeis o que a Escritura se refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. A começar nesses versos, Paulo faz uma pergunta retórica. Israel foi rejeitado por Deus? E ele mesmo responde sua pergunta: de modo algum. Mas o texto também diz assim, que Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não verem, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Diz assim ainda: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Lá no versículo 17 diz: alguns dos ramos foram quebrados.
Mas no verso 20, ele diz assim: pela sua incredulidade foram quebrados. Paulo está dizendo assim, olha, houve aqui uma decisão, uma escolha. Uma parte considerável de Israel preferiu não crer na mensagem do Evangelho. O próprio Paulo compartilhou as boas novas do Evangelho com muitos judeus nas sinagogas de toda a região leste do Mediterrâneo. E muitos desses seus interlocutores não aceitaram a mensagem da cruz. Israel, então, por livre decisão, abriu mão de ser a nação que levaria as boas novas de salvação a todas as demais nações da terra. Entenda que Paulo está falando da nação. Ele se refere a um povo, e não a uma entidade política, e não a indivíduos. Contudo, Deus, em sua fidelidade, não rejeitou Israel. Israel rejeitou a salvação de Deus em Cristo, entendendo que a salvação se daria por seu cumprimento às leis, por sua nacionalidade, por sua filiação a Abraão. Contudo, Deus, em sua fidelidade, não abriu mão de Israel. Deus tem um compromisso, tem uma promessa para com os patriarcas de amar a Israel. Ele não vai abrir mão de cumprir com a sua palavra. O texto mais para frente nos diz isso, que Israel foi eleito pelos patriarcas, através dos patriarcas. Então, a aparente rejeição de Deus, na verdade, é a sua própria reação à incredulidade de Israel. A aparente rejeição de Deus, entregá-los a si mesmos, a sua justiça, a sua lei, é uma estratégia para reconquistar o seu coração. Foi através da fé dos gentios que Israel haveria de perceber a sua desobediência. Ele diz aqui que Deus providenciou um remanescente. Olha, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Ele providencia um remanescente, uma raiz para que a possibilidade de vida permaneça. Esse remanescente é um contingente pequeno de indivíduos que foram alcançados pela mensagem do Evangelho. São os discípulos de Jesus, aqueles 11 homens que depois de sua morte e ressurreição anunciaram seus ensinos entre os judeus. São aqueles publicanos e pecadores que andavam com Jesus, que sentavam à mesa com ele e que se tornaram seus discípulos, se converteram ao Evangelho. São aqueles judeus que no dia de Pentecostes vieram de várias partes do mundo conhecido da época e que foram alvos do discurso de Pedro, registrado em Atos capítulo 2, e que se converteram. Esse remanescente são aquelas dezenas de milhares que creram, como vemos em Atos 21, 20, quando Tiago diz para Paulo assim: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. Esse remanescente é o próprio Paulo. Ele diz: eu sou também israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. É Paulo que perseguiu a igreja de Jesus, mas foi chamado pelo próprio Cristo a buscar ramos que deveriam ser enxertados nesse remanescente, que ele vai chamar mais para frente no texto de raiz, que Deus haveria de providenciar. Então, veja que, assim pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Paulo se vale do exemplo de Elias e os 7.000 homens que não se dobraram a Baal no tempo do rei Acabe e da rainha Jezabel, o remanescente que preservou a fé de Israel no Deus vivo
e verdadeiro. Esse remanescente, do qual Paulo faz parte, foi alcançado pela graça. Todas aquelas obras da lei que ele entendia, que lhe dariam, que os judeus entendiam, que lhe dariam salvação, foram reconhecidas agora como não mais tendo esse efeito. Esse remanescente são pessoas salvas pela graça de Jesus entre os judeus que estavam ali naquele momento, quando a maioria dos judeus rejeitou o messianato de Cristo, rejeitou Cristo como Messias. Esse remanescente são os poucos que aceitaram a Jesus. Nos versos 11 até o 24, nós lemos assim: Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mais uma vez, Paulo inicia com uma pergunta. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será do seu restabelecimento, se não vida entre os mortos, ou dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Paulo inicia então com outra pergunta, com praticamente o mesmo sentido da primeira e o mesmo objetivo, explicar como os judeus se incluem no plano de salvação. Porventura tropeçar para que caíssem? Ou, como quem diz, acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem a possibilidade de se levantar? Paulo diz, de modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio salvação aos gentios para pô-los em ciúme. Deus tornou uma pergunta, né? Isso suscita uma pergunta. Deus tornou possível a salvação dos gentios para que os judeus sentissem ciúmes? Só isso? É uma outra situação aparentemente difícil nesse texto. Será que Deus resolveu salvar os gentios só para que Israel sentisse ciúme e voltasse para ele?
Certamente que não. A oferta de salvação aos gentios sempre foi o objetivo de Deus. Deus escolheu um povo, o povo de Israel, exatamente para ser o portador de sua mensagem a todas as nações. O texto de Gênesis 12:3 diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E lá no Salmo 67:7 diz assim: abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão. Portanto, a salvação dos gentios, que sempre esteve nos planos de Deus, haveria de provocar ciúme em Israel por este não ser mais o povo de Deus, anunciador das boas novas, e sim os gentios, que comporiam agora a igreja de Jesus. Os ramos naturais da oliveira, que Paulo se vale de uma ilustração, foram cortados pela incredulidade. Mas Deus manteve o remanescente, ou seja, a raiz, para que outros ramos provenientes de uma oliveira brava, que não dava fruto, fossem enxertados em uma raiz viva no remanescente, para formar uma outra oliveira que dê fruto e se mostre oliveira frondosa, deixando os judeus com ciúmes, a fim de que eles também se convertam. Estes ramos enxertados representam os gentios, que pela pregação daquele remanescente judeu se converteram e formaram agora um outro povo, a igreja, cuja inserção na oliveira é pela fé, diferente dos judeus que foram eleitos pelas promessas que Deus havia feito aos patriarcas, diferente dos judeus que era o povo escolhido para mostrarem ao mundo a impossibilidade de cumprir a lei. A igreja é o povo de Deus eleito para mostrar ao mundo a viabilidade da graça. Então, o que acontece? Os judeus rejeitaram. O plano de Deus era que os gentios fossem alcançados, e isso aconteceu. Mas aconteceu através de um remanescente. Não foi Israel como nação que se apresentou para o mundo como a nação salva, a nação que entendeu o cumprimento da promessa de Deus em Cristo. Não foi Israel que se mostrou para o mundo assim: olha, nós somos o povo eleito de Deus na pessoa de Cristo, reconhecemos Jesus Cristo como nosso Messias e agora o anunciamos como o único e suficiente Salvador. Não foi isso que aconteceu. Foi só um remanescente. Foram alguns poucos que ficaram ali pregando, anunciando e se transpuseram das fronteiras de Israel, de Judá, foram aos gentios e pregaram o evangelho, e estes, então, a conversão dos gentios foi como um enxerto, tomando o lugar daqueles ramos que foram cortados, eles foram ali enxertados para comporem o povo de Deus, para anunciarem ao mundo a salvação em Jesus Cristo. A igreja sim se apresenta. Nós somos o povo de Deus, a nação santa, o povo escolhido, a noiva de Cristo, e que expressa a multiforme sabedoria de Deus, que mostra ao mundo que Jesus Cristo é o Messias prometido lá no Antigo Testamento, que Jesus Cristo é o Senhor, que é Ele que nos proporciona, que é Ele que nos dá a salvação. Esse é o papel da igreja. Os judeus rejeitaram esse papel. Então Deus enxertou a igreja, enxertou os gentios para que cumprissem essa tarefa. Estes ramos, então, estes ramos enxertados, eles representam os gentios. Foram alcançados pela pregação do remanescente judeu, do remanescente judaico. Os judeus do Pentecostes, eles voltaram para suas cidades e países gentílicos com a mensagem da salvação. Paulo, o apóstolo aos gentios, pregou em todo o Ocidente conhecido da época, foi até a Espanha, da Palestina à Espanha, pregando o Evangelho, e dali para toda a face da terra, esses galhos foram e estão sendo cultivados, sendo enxertados no remanescente, na raiz que sustenta. E uma vez
viçosos esses galhos transmitem a Israel uma mensagem agora. Verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Qual é a mensagem, então, que Israel, que os gentios, que a igreja de Jesus tem para Israel? É a seguinte: a desobediência de vocês, judeus, nos ensinou uma lição. E nós nos arrependemos de nossa desobediência e pela fé recebemos misericórdia. Fomos agraciados com a salvação. Venham, voltem para o Senhor, vejam na nossa vida como valeu a pena, e todo Israel será salvo. O que isso quer dizer? Que todos os judeus se converterão? Não. Entendo que isso quer dizer que Israel, como nação, será um povo cristão. Não será só um remanescente minoritário, mas uma nação, um povo. Israel assumirá que Jesus é o Senhor, o Messias prometido e enviado de Deus. Para isso essa nação foi eleita. Eu tendo a crer, é uma conjectura isso, mas eu tendo a crer que um dia o premier de Israel vai se pronunciar ao mundo e dizer: nós, como nação de Israel, reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido que veio trazer salvação e paz ao mundo. Isso não quer dizer que todos os judeus da face da terra concordarão e se converterão, mas implica em dizer que Israel será salvo, que não será só um remanescente, mas a nação, a maioria, entregará o seu coração a Jesus. O que entendemos é isso, que o povo, para ser salvo, precisa reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, precisa reconhecer Jesus como Salvador, como o Messias de Deus, enviado por Deus. E aí Paulo nos diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Esse texto não exatamente diz que Deus fez os homens pecarem. Afinal, a incredulidade, tanto de judeus como de gentios, aqui mesmo no capítulo 11, aparece como uma decisão livre, que implica em responsabilidades. Olha, os judeus foram rejeitados por causa da incredulidade deles, foram cortados da oliveira por causa da incredulidade deles. O que temos aqui é que Deus providencia um plano tão perfeito que dá condições para o homem entender que está em pecado. Deus providencia meios para que o homem perceba a sua desobediência. A desobediência dos judeus provocou o quebrantamento dos gentios. Está ali, ó. Porque assim
como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, Paulo se refere aos gentios, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Então, por causa da desobediência, a desobediência dos judeus provocou o quebrantamento dos gentios. A fé dos gentios, alcançados pela misericórdia de Deus, provocará o quebrantamento dos judeus. Assim também estes, verso 31, agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Ambos, tanto os judeus como os gentios, estão sendo supridos com os recursos da graça para que percebam sua desobediência e tomem decisões diante da verdade. Começamos a entender, então, por que Paulo encerra o capítulo 11 com essas citações aqui de Jó e Isaías, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nesse texto, meus irmãos, nós percebemos quão disposto Deus está a salvar o ser humano, seja ele judeu, seja ele gentio. Ele providencia meios para que tanto judeus como gentios caiam na realidade de que são pecadores, de que estão em desobediências e precisam se converter, e precisam de Jesus. Vemos que Deus se move na direção do ser humano, até mesmo através de uma aparente rejeição, mas com o intuito de fazer esse homem perceber o seu pecado. O que mais impede o homem de ser salvo é admitir a sua condição de desobediência. Não simplesmente os seus atos de desobediência, mas a sua condição, a sua natureza. Há uma confusão muito grande. Israel, por entender que seus atos eram de justiça, pois eram cumpridores da lei e procedentes dos patriarcas, não compreendiam a sua condição de pecadores desobedientes. Eles não compreendiam que precisavam de uma ação gratuita para serem salvos. Eles não compreendiam que precisavam da graça de Jesus. Só alguns poucos entenderam isso, aquele remanescente. A salvação é um dom gratuito de Deus. Aceite esse presente e tenha a sua condição de desobediência revertida. Basta aceitar o presente de Deus em Cristo Jesus. Por outro lado, vemos também como é precioso para Deus salvar o ser humano, como ele se dispõe a insistir conosco para que alcancemos a sua misericórdia. Isso me faz lembrar de Pedro falando aos seus leitores: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Essa é a salvação que Ele quer que você participe, da qual Ele quer que você participe. E é nessa missão de levar essa salvação que estamos engajados com Deus. Uma noite abençoada, que o Senhor te dê clareza dessa longanimidade e dessa sua disposição de salvar o pecador. Vamos orar.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor é longânimo, porque no teu coração existe um desejo imenso de que todos os homens sejam salvos. Obrigado, Senhor Deus, por nos fazer entender a nossa condição. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender que precisamos da tua misericórdia, que precisamos da tua graça. Muito obrigado, ó Deus, por nos enxertar nessa oliveira e nos fazer anunciadores da mensagem de salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela tua bondade que vem sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua longanimidade, que insiste conosco e que põe, ó Deus, galhos dessa oliveira em todos os lugares deste mundo para serem anunciadores dessa mensagem maravilhosa de que Jesus é o Senhor e Salvador. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Dá-nos uma noite na tua presença e que essas verdades nos façam crescer, nos emocionem, a Deus, para participarmos mais assiduamente, mais motivados do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.